Esse exercício 1016 aqui do Uri, ele é bem clássico e provavelmente você já viu um enunciado semelhante a esse em alguma disciplina de física sua. A gente vai resolvê-lo agora. Aparentemente ele parece complicado, mas só que existe uma solução muito fácil para ele. Ele fala assim: dois carros, X e Y, partem em uma mesma direção. O carro X sai com uma velocidade constante de 60 km por hora e o carro Y com uma velocidade constante de 90 km por hora. Em uma hora, o carro Y consegue se distanciar 30 km do carro X, ou seja, consegue se afastar 1 km a cada 2 minutos. Então ele pede para a gente ler a distância em quilômetros, que é esse valor de entrada, e depois calcular quanto tempo leva em minutos para que o carro Y tome essa distância do outro carro. A gente vai ler então os quilômetros, né? E depois vai apresentar quantos minutos foram necessários para que o carro X se distanciasse do carro Y. Então vamos lá. Eu vou copiar esse valor aqui, que é o 30, e já vou deixar aqui no meu VS Code. E para ficar mais fácil o entendimento desse enunciado, eu vou desenhar algumas coisas aqui na tela, beleza? Começando aqui, ele fala que existe dois carros, né? Que seria o X e o Y, então aqui seria o X e aqui seria o Y, eles partem do mesmo lugar, só que o carro X, ele tem uma velocidade constante de 60, então 60 km por hora, enquanto o Y, ele percorre 90 km por hora, ou seja, em uma hora, existe uma distância de 30 km do carro X para o carro Y. E o que a gente precisa fazer é justamente calcular o tempo que foi necessário para que houvesse aquela distância entre os dois carros. Dá para perceber então que a cada 60 minutos existe uma distância de 30 km. E o Uri vai fornecer para a gente justamente a informação de quilômetros. Então a gente poderia falar que esse valor aqui seria o valor que está dentro da nossa variável input, que é o valor lido aqui. E em contrapartida, a gente precisa informar a quantidade de minutos. Então vou deixar aqui como x. Se você perceber, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3, onde para achar esse valor de x, a gente precisa multiplicar os extremos e igualar aos meios. 60 vai multiplicar o valor que está aqui no input e o 30 vai multiplicar o valor de x. Então aqui é 60 que multiplica o input e a gente vai igualar ao 30 que multiplica o valor de x. Só que a gente precisa descobrir justamente esse x aqui, né? Então o x ele vai ficar isolado, enquanto o 30 vai dividir o outro lado aqui. Essa aqui é a equação necessária para a gente resolver esse exercício. Então vamos lá. Eu vou limpar aqui a nossa tela e a gente vai começar a fazer isso. Então conste a distância, na verdade a QTD minutos é igual a 60 que multiplica o valor do input, tudo isso dividido por 30. Então essa aqui é aquela equação que a gente tinha visto agora há pouco. Então depois disso, basta imprimir aqui no console, juntando com essa frase aqui, né, concatenando. Então vou deixar aqui e a gente vai concatenar a quantidade de minutos com esses minutos aqui. Para verificar se está correto, eu vou apertar o Ctrl aspas simples para ele abrir o terminal, passar o nome do meu script para ver se ele vai retornar alguma coisa. Deixa eu salvar aqui, vamos lá mais uma vez, e ele retornou 60 minutos e a gente passou 30 km. Fazer mais um teste, 110, ele vai retornar 220. Nós já temos aqui a solução para esse exercício. Da segunda linha para baixo eu vou tirar, vou colocar a minha solução aqui e clicar aqui em enviar. Vamos ver então se ele foi aceito, né? Vou vir aqui em submissões e ele foi aceito. Mas como eu tinha dito para vocês no começo, se vocês perceberem aqui, ó, nesse exercício, o valor de entrada, ele é justamente a metade do valor de saída. Se tem 30 no final é 60, 110, 240, 7, 14. Isso aqui nada mais é do que o dobro do valor de entrada. Então a gente poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Você pega o seu valor do input e multiplica por 2. Eu vou deixar isso aqui dentro de parênteses para ficar mais fácil. Ele já retorna o mesmo valor. Então só essa linha aqui já resolveria esse exercício também. Vou colocar aqui, vou submeter mais uma vez para ver se está correto mesmo. Vir aqui em submissões, está na fila, vamos aguardar um pouco e ele foi aceito também, beleza? Essa aqui seria a solução mais simples, mas é claro, é legal desenvolver a lógica também fazendo daquela primeira forma. Então é isso, vejam a playlist porque já tem vários exercícios resolvidos utilizando Java e também JavaScript.